chegamos ao capítulo 13, as ponderações de Vicente. Lembrando que o Vicente era um amigo médico do André e os dois se combinavam muito, tanto pelos fatos das profissões serem iguais, mas assim eles se afinizaram energeticamente. E o Vicente convidou o André para dar uma volta por aí e conversar um pouco. Quando eles saíram lá do ambiente, o André disse para o Vicente assim: nossa, eu nunca tinha pensado que essas criaturas tinham tanta responsabilidade, né? Ele estava falando sobre os doutrinadores, os médiuns que tinham vindo com a intenção assim de melhorar a vida das pessoas, de iluminar e tal. Aí o Vicente disse para ele: André, o amigo veio das câmeras de retificação, onde o serviço é muito reservado, é tudo muito interiorano, né? Pensando assim no fato de a pessoa ficar para dentro de si e você desconhece os outros serviços. Nós temos vários lugares aqui onde as pessoas se reúnem para falar sobre as suas quedas, sobre as suas evoluções. E tem muitos lugares que são para isso mesmo. Por exemplo, o Ministério do Esclarecimento. O amigo já foi lá? Aí o André disse: não. Ele disse: lá tem vários locais para a pessoa se refazer das experiências e se esclarecer para o próximo. Tem um lugar que é a preparação da paternidade. O amigo já ouviu falar? Não. E sim, tem um da paternidade, tem um da maternidade, onde homens e mulheres que faliram na missão de pais e mães se esclarecem, vêm para se esclarecer. E o esclarecimento, é claro, é conversando, é falando sobre as suas falhas, é aprendendo com as suas falhas, com os seus erros. Daí o André disse: nossa, que legal, para pais e mães. Ele e tem também o de médicos que faliram na Terra, que faliram nas suas missões na Terra. De médicos, E por que a gente não está lá? Ah, meu amigo, porque nós não falimos só na questão medicina. Nós dois falimos na questão homem, na questão medicina também. Falhamos muito mais do que só o serviço. E aí o André se lembrou que ele tinha vindo na condição de suicida inconsciente e falou: é mesmo, que triste. E aí ele falou: existe o Instituto dos Administradores, sabia? Não. Sim, esses que usaram de todos os benefícios e mordomias da administração e não fizeram o serviço direito. Não me diga. E tem também os campos de trabalho, aqueles que não aprenderam a obediência. Puxa vida, quanta coisa que eu desconheço. Ele falou: ah, meu amigo, somos muitos falidos nas missões terrestres, porque temos muitas missões, mas nós aqui somos abençoados porque fomos recolhidos por essa colônia maravilhosa que nos ensina e que tem 2 ministérios para melhorar nosso pensar, a nossa energia: o Ministério Celestial e o Ministério da Elevação e União Divina. Esses 2 ministérios ajudam a gente a pensar melhor, a se elevar energeticamente. Ai, André, o estágio aqui é maravilhoso, representa uma bênção do Senhor na nossa vida. Bom, a nossa situação é de abrigados em verdadeiro paraíso, pelo ensejo de serviço edificante que se nos oferte. Por que ele disse isso? Porque ele estava se considerando abençoado por ter sido recolhido por uma colônia tão boa, que ajuda em todos os aspectos, enquanto outros fazem angustiosas estações de aprendizado nas regiões mais baixas. Muitos que erraram também estão nos umbrais, são infelizes prisioneiros uns dos outros, pela cadeia de remorso e malignas recordações. Ai, gente, o remorso e as recordações que não deixam a gente, esses pensamentos fixos que não deixam a gente, leva a gente direto para o umbral. E aí ele estava falando, no que concerne a medicina, muitos colegas em bancarrota espiritual, porque a saúde humana é patrimônio divino e o médico é um sacerdote dela. Aqueles que trataram com indiferença a saúde humana, os que abusam da saúde humana, eles caem muito, é uma derrocada mesmo, e eles
são até situados no campo do crime. Então pense bem a responsabilidade dos médicos ou de quem lida com a saúde, porque Jesus foi médico aqui na Terra. E o Vicente até deu o exemplo para o André assim, ó. Nossa, o Jesus foi divino médico, ele expulsou febres malignas, curou leprosos, os cegos de nascença, ele levantou os paralíticos, mas nunca ficava apenas nisso. Ele reanimava os doentes, dava-lhes esperanças novas, convidava-os à compreensão da vida eterna. E é esse o convite para quem atua na medicina, para quem atua na saúde humana. Não adianta só tratar o corpo, tem que tratar também o espiritual, tem que encher a pessoa de esperança. Todos nós que trabalhamos nessa área temos essa missão. Bom, e aí a cabeça do André fervilhava, né? Puxa vida, tantos campos de trabalho, tanta coisa que eu nunca conheci. Ele se lembrou que ele nunca tinha nem visto um médium trabalhando em vida, não tinha nem conhecido um doutrinador, nada, ele nem sabia e desconhecia a responsabilidade da medicina. E enquanto ele estava nesses pensamentos, o Vicente falou assim, eu tenho um amigo que é médico também, nosso colega, que está nas zonas inferiores e ele está atormentado por 2 inimigos cruéis, porque ele faliu muito como homem e como médico. E aí ele contou para o André que esse amigo ele era um exímio cirurgião, mas ele ficou encantado com as finanças, com as posses, com o dinheiro que ele conquistou. E aquilo ali tomou conta da cabeça dele. Em um dia que tinha transação financeira, em dias assim de negócios, a cabeça dele ficava só lá. E quando ele estava fazendo a cirurgia, ele negligenciava. E Vicente contou que muitas vezes a espiritualidade que deu conta ali do paciente para que o paciente não sofresse as cargas vitais, para que o paciente não morresse, não tivesse mais coisas ali, porque realmente o médico estava com a cabeça lá no dinheiro e não estava fazendo o que devia. E aí sim, todos aqueles que morreram, talvez pensando por imperícia desse médico, viravam obsessores dele. Então, eu morri, foi por causa de você estava só pensando no dinheiro, você não estava me operando do jeito que devia, e viravam obsessores dele. Muitos conseguiram, muita espiritualidade amiga conseguiu tirar esses obsessores, levá-lo para o local certo, para tratamento, mas 2 não quiseram saber, ficaram eles esperando, quando ele morreu, viraram os obsessores cruéis dele. Aí o André disse, nossa, mas ele era culpado de tudo isso? Não, muitas vezes a pessoa já ia morrer mesmo, não foi por imperícia dele, mas esses 2 ali foram deixados porque ele realmente precisa aprender. Por causa desses 2 ele resgata muitos erros e aprende a dar valor, aprende a estar com a cabeça aonde o corpo está. Sabe, André, todo erro traz fraqueza. Claro, daí ele se sentia culpado, ele sabia que ele não estava onde estava, que a cabeça estava num lugar e o corpo estava no outro, que muitas vezes ele fez sem atenção às cirurgias. E aí ele estava aprendendo com esses 2 obsessores a felicidade de ser útil, de ter fé em si mesmo e em Deus. Tu vê, né? Por causa dos obsessores ele estava aprendendo essa lição tão grandiosa. Por isso que os obsessores não eram retirados dele. E aí ele falou assim, tá, agora eu compreendo, o André disse, né? Agora eu compreendo. Onde exista uma falta, pode haver muitas perturbações. Onde apagamos a luz, podemos cair em qualquer precipício. E é assim mesmo. Se a gente não está atento, se a gente não tem oração, se a gente não tem fé, a gente se perde muito fácil. Aí o Vicente disse para ele, vamos regressar? Porque hoje é dia de fala do Aniceto e a gente precisa estar lá. Até o próximo capítulo, gente!